Então, boa noite. Boa noite Boa noite. primeiro aqui aos nossos convidados, Oliveira Boa Dias e noite. Fernando Pedroso, que vão estar aqui a comentar neste painel a dois o tema deste programa, que são três questões fundamentais, ou três divisões, a forma como eu dividi aqui o programa, que é, no ponto 1, vamos falar sobre as razões para o crescimento do Chega. No ponto 2, analisar a questão do Chega como um partido de poder e ministeriável, ou seja, com ministérios, com poder, provavelmente ministro e secretário de Estado, como costuma ser da mesma cor. E na terceira parte, analisar se é possível uma solução à direita sem o partido Chega. Portanto, lembrando que não é pelo facto de um qualquer partido ganhar que tem maioria no Parlamento, e pode acontecer, por exemplo, o PS ganhar, mas haver uma maioria à direita que se propõe a governar e que o Presidente aceite, tal como aconteceu com o PS e fez aquela coligação com a CDU e com o Bloco. Ok. Chamada geringonça. Ok, então vamos partir para este programa enquadrado que está o tema. Eu tenho sorteado, previamente falámos sobre isso, para em primeiro lugar usar a palavra Oliveira Dias. Eu vou tentar não ser muito exigente em termos de tempos, vamos deixar as pessoas falar. Apelo ao vosso poder de síntese, obviamente. O tema é um bom tema quanto a mim. E talvez nunca tenha sido abordado desta forma como nós estamos a pegar. Salvaguardar aqui uma questão, que é nós para este debate, eu, portanto, como responsável desta produção, foram convidados outros partidos, nomeadamente o CDS, o PSD e o PS, como são sempre, e que não se mostraram disponíveis. Portanto, é um tema que, se calhar, porventura, será um tema tabu para algumas pessoas. Espero que não, mas se calhar temos que encarar que há temas que as pessoas não estão interessadas em debater, e por isso também, como eu dizia, é natural que o Partido Socialista também muitas vezes não esteja aqui, e refiro-me ao Partido Socialista de Odivelas, e as pessoas queixavam-se em muitos debates anteriores que o PS não estava presente, mas quando chegou a altura de realmente estarem eles presentes, parece que não estão disponíveis. Ora bem, já usei e abusei, já vamos com 3 minutos e meio, e vou dar a palavra em primeiro lugar ao Oliveira Dias, para começarmos a abordar a primeira questão, que é as razões para o crescimento do Chega. O Chega, Partido Chega, obviamente. Claro. Muito boa noite. Cumprimento ao Fernando Pedroso, ao António Tavares e aos nossos ouvintes. E vou começar por uma declaração de interesse. Portanto, eu sou militante do Partido Socialista. Aqui estou na qualidade de cidadão, politólogo, pessoa que se interessa por estas questões. E sou, acima de tudo, um democrata. Eu gostaria de ver em futuros programas dedicados ao Partido Socialista, um programa dedicado à CDU, um programa dedicado ao Bloco, um programa dedicado à Iniciativa Liberal, um programa dedicado ao LIVRE, que é para, enfim, estabelecermos aqui uma digamos, uma equidade entre partidos, não é? Uma vez que estamos aqui a falar do Chega. O Chega, para mim, não é um partido como outro qualquer, não é um partido nem especial, nem pela positiva, nem pela negativa. É mais um partido do espectro partidário que temos em Portugal, com representação parlamentar, e é o terceiro partido mais representado no Parlamento, e portanto, o destaque que se dá a este partido deve ser o destaque que se dá aos outros partidos. Bom, feito isto, como é que os motivos para o crescimento do Chega?
Parafraseando o secretário-geral do Partido Socialista, que neste fim de semana se referiu a isso, ele dizia que, e bem, na minha opinião, que o Chega e o Iniciativa Liberal são filhos da Troika. São filhos da Troika, não é filhos da, é filhos da Troika. Porquê? A Troika, que se bem se recordam, era ardentemente desejada por Pedro Passos Coelho. Ele dizia que desejo ardentemente trabalhar com a Troika, e eu ainda me recordo do Louçã ter explicado na televisão que, bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que arde em desejo que a Troika venha para Portugal. E é isto que significa desejar ardentemente fazer qualquer coisa. E a Troika trouxe um conjunto de dificuldades. E foi patente a falta de solidariedade dos nossos parceiros europeus na União Europeia, que nos sujeitaram a um regime de restrições bastante pesado. E o descontentamento instalou-se. E o descontentamento, ao se instalar, os partidos tradicionais encararam isto de uma forma... Também não podiam encarar isto de uma forma, digamos que não podiam fazer voz grossa, como eu costumo dizer. Tivemos que aceitar aquilo que nos impuseram, dadas as condições que, em termos internacionais, se impuseram à Europa. Sabemos bem que os problemas de dívida soberana não nasceram na Europa, nasceram no outro lado do Atlântico, mas todos nós sofremos com isso. E o descontentamento instalou-se e houve aqui um espaço. Portanto, os partidos tradicionais distraíram-se um bocado e houve aqui um espaço que foi rapidamente aproveitado pelo Partido Chega, portanto, neste caso pelo André Ventura, e pelo Iniciativa Liberal. E medraram, havia ali campo para se instalar e crescer, e foi o que aconteceu. Bom, e daí para cá, observamos que o apoio destes dois partidos, o apoio popular, conduziu-os ao Parlamento, na Assembleia da República, e hoje estão lá. E temos que contar com eles. Não me parece uma boa ideia enterrar, ou melhor, fazer um buraco na areia, enterrar e pôr lá a cabeça, à espera que estes dois partidos se volatilizem. Isso não vai acontecer. Esta história de dizer, isto são partidos de protesto e não sei o que mais. Bom, isso pouco diz. O que importa mesmo é ter soluções para os problemas que são explorados por estes dois partidos, pelo Chega e pelo Iniciativa Liberal, embora aqui o enfoque seja o Chega. E, portanto, é isto. A conclusão isto é muito simples. Quer dizer, não houve aqui nenhum passo de mágica, não houve aqui nada de especial. É o fruto do descontentamento. E se os partidos tradicionais não vão ao encontro da solução desses descontentamentos, pois há margem para crescer. Não é? Quando se é o terceiro partido mais votado, o limite é ser o primeiro. É tão simples quanto isso. Terminou? Terminei. Oliveira Dias, terminou. Ok, vamos agora dar a palavra ao Fernando Pedroso. Fernando Pedroso. Boa noite a todos. Uma saudação especial para o António Tavares e para o Oliveira Dias e também para quem nos ouve e segue. Bom, eu, exatamente como o Oliveira Dias, também vou fazer uma declaração de interesses. É muito parecida, aliás, com a que o Oliveira Dias, e aproveito para o cumprimentar pelo seu espírito, pelo espírito democrático e pluralista que o Oliveira Dias demonstrou, e que, aliás, tem demonstrado em debates anteriores. E até em troca de correspondência, que às vezes acontece. Muito bem. Mas eu sou militante do Chega, sou líder da bancada municipal em Odivelas, da bancada municipal, da Assembleia Municipal, obviamente. Estou perfeitamente alinhado com os princípios do Chega e com a ideologia do Chega, mas neste debate falo a título individual, porque não posso vincular o Chega, porque não sou dirigente nacional, portanto, tudo aquilo que eu disser, as posições que forem assumidas são individuais. Depois, também desejar que este debate se verifique para falar de outros partidos, de todos os partidos, atento o princípio da pluralidade democrática, como é evidente. O Chega é um partido perfeitamente enraizado na democracia portuguesa, já está,
e estarmos a menos de 5 anos, aliás, a menos de 5 anos, temos 4 anos e pouco enquanto partido, com a possibilidade difícil, mas possível de formar governo, é um caso de estudo. E é nesta perspectiva que eu entendo que se tenha começado exatamente este debate pelo Chega e não por qualquer outra razão especial, porque o Chega, como disse o Oliveira Dias, é um partido do arco constitucional, perfeitamente enraizado, e as pessoas sabem perfeitamente ao que vem. Agora, as razões para o crescimento do Chega. Bom, eu lembro-me que aqui há 6 meses, não me lembro exatamente a data, mas 5 ou 6 meses, saiu uma grande sondagem do Jornal Expresso, que não era sobre os partidos políticos, era sobre o retrato social e económico de Portugal. Era exatamente o tema, não sei se recordam, dessa sondagem. E os resultados para essa sondagem foram absolutamente catastróficos sobre aquilo que os portugueses pensam das políticas públicas do país. E não só, mas também das suas elites políticas, onde o Chega, enfim, está agora a chegar, não tem responsabilidades de qualquer governação aí nesse sentido. Eu devo dizer que a sondagem referida falava sobre as grandes preocupações dos portugueses, e os piores resultados era sobre o nível de impostos em Portugal, que as pessoas entendiam excessivamente alto, a distribuição da riqueza que estava completamente assimétrica, a habitação, a falta de uma política de habitação para o país, a corrupção, essa chaga social que arrasta por Portugal, a qualidade de vida dos portugueses, a criminalidade, a mobilidade social. Isto são tudo coisas que estavam nessa sondagem. A saúde, e é evidente que aquilo que se passa na saúde em Portugal é catastrófico. A educação também. Ainda o artigo que eu escrevi esta semana e que o António vai publicar, eu falo sobre a educação. As minorias étnicas, também eu não estou a dizer que é a posição do Chega, neste caso, estou a dizer que é aquilo que preocupavam os portugueses e o número de imigrantes, o elevado número de imigrantes que havia em Portugal. Portanto, estas eram as razões, digamos, são as razões, do meu ponto de vista, que levam ao crescimento do Chega. É que as pessoas falam nos empregos, nos cafés, no seio das famílias, falam dos problemas concretos do dia a dia e de como é que eles podem ser resolvidos. Mas a bolha partidária dos partidos do sistema, enfim, os partidos do sistema, principalmente o PS e o PSD, não conseguem essa bolha partidária das elites partidárias, não conseguem ver a realidade social e económica do país e em que as pessoas se encontram atualmente, e a sondagem que eu refiro deixa isso perfeitamente claro. Um outro dado que também essa sondagem dizia é que os portugueses sentem mais confiança no seu presidente de junta de freguesia do que no presidente da República. Ora, aí estão as razões para o crescimento do Chega. Não é pelo facto de termos tido a Troika, não é por esse facto, é pelas razões que deram origem a que a Troika chegasse a Portugal. Isso é que talvez sejam as razões. São 49 anos de uma governação em que os portugueses, ao fim de 49 anos, pensam exatamente sobre isto. Os partidos do sistema não foram capazes de dar confiança aos portugueses. E aparece o Chega como um partido em que as pessoas acreditam, as pessoas estão continuamente a acreditar no Chega e pode haver a possibilidade do Chega ser e não tem problema nenhum, é assim a democracia. O Chega tem pessoas capazes, pessoas com provas dadas na economia real, não tem pessoas com provas dadas na política, porque a maior parte das pessoas que estão no Chega nunca tiveram na política.
São pessoas não comprometidas com o passado político, são pessoas com um passado na vida real da economia e que têm um grande sentimento de responsabilidade e que querem, de facto, alterar o rumo do país. Mas o Chega, e vou terminar esta fase, o Chega tem um grupo de 12 deputados, tem feito imensas propostas para governar o país e tem um grupo de assessores de alta qualidade. Portanto, quando se diz aí que o Chega não tem preparação para governar Portugal, tem toda a preparação, tem pessoas capazes e, se o povo assim quiser, governaremos Portugal com toda a certeza disso. Ok. Só uma nota que é importante, uma nota que é importante aqui deixar o registro. Quando o Fernando diz que as pessoas acreditam no Chega, as pessoas que votaram no Chega acreditam no Chega. E as pessoas que votaram nos demais partidos com representação parlamentar acreditam nesses partidos com representação parlamentar. Portanto, é tudo uma questão de números e de zeros. Portanto, isso aí não é por acaso que o Partido Socialista tem uma maioria absoluta, porque as pessoas acreditaram no Partido Socialista. E não é por acaso que o PSD é neste momento a segunda força partidária na Assembleia da República, porque as pessoas acreditaram, os que votaram neles, não é? E, portanto, por aí, para mim, todos aqueles que têm a representação parlamentar estão lá porque quem votou neles acredita neles. Isso não é um exclusivo do Chega, não é? Não é um exclusivo do Chega. Aquilo que justifica, digamos que o sucesso do Chega, há uma coisa que é inegável. O Chega tem aqui um registro de sucesso que se distingue bastante de outros projetos. Estou-me a lembrar do projeto do Marinho e Pinto, PRD, que sussurrou. Estou-me a lembrar do projeto da Aliança, como é que era? O do Santana Lopes. PRD, do Aliança. Não, do Santana Lopes. Do Aliança. Aliança, que também sussurrou. E o Santana Lopes, que é um animal político, cuidado, é um sobrevivente também, é uma pessoa que percebe muito disto, sinceramente, em termos de política, percebe muito disto, mas não conseguiu levar avante o seu projeto de partidário. E outros, depois há casos muito localizados, como é o caso dos Juntos pelo Povo na Madeira, com uma expressão regional, pese embora, como sabemos, a Constituição só admite partidos nacionais, mas a implantação deste partido é meramente regional e com potencial para crescimento também, de crescimento muito, muito acentuado. A juventude hoje em dia está algo aliada da política, enfim, não quer saber muito da política, com muita pena minha mesmo. Eu vejo pelos jovens que conheço que não têm qualquer apetência para a política. E ainda um dia destes eu dizia para um familiar meu, um jovem familiar meu, dando o exemplo do Pedro Nuno Santos, e disse-me, estás a ver, este é um homem que vem de baixo, não tinha, enfim, nenhum predicado especial. Nós sabemos que há pessoas com nomes bastante sonantes que os familiares conseguem fazer um percurso político muito interessante. Não é o caso dele. Entrou na Juventude Socialista, destacou-se, foi subindo a pulso, dirigente da Juventude Socialista, e daí passa para o partido, para os séniores, como eu costumo dizer, e pronto, e chegou onde chegou. Isto significa que está ao alcance de qualquer um. É preciso que os jovens se interessem pela política, é preciso que... eu compreendo, já uma vez disse aqui num programa, compreendo que um jovem altamente capacitado não tenha tempo para perder com a política, porque na política não... aquilo que a política hoje paga aos nossos políticos não é de modo a atrair os melhores. Esta é que é a verdade. Eles preferem ir abraçar projetos no estrangeiro, até mesmo aqui em Portugal, onde são altamente remunerados, do que serem presidentes de junta, ou presidentes de Câmara, ou até mesmo deputados. Não estão para isso. E ainda por cima com um escrutínio tremendo, com um intrusivo, como existe na vida de um político. Um político hoje em dia, quem vai para a política tem que se sujeitar a muita coisa. E portanto, há opções que têm que ser tomadas. Bom,
mas aí já estou a afastar-me um bocado do tema. Pois, já vamos avançar, porque senão isto vai durar para lá de... Vamos lá. Ok, o Fernando Pedroso quer replicar alguma coisa em relação a Não, isto? eu só Mas queria... curto, que é para a gente partir para a próxima. Não, eu só queria dizer que é difícil, não, é impossível neste momento que o Chega se sobre, como aconteceu com os outros partidos. Isso não vai acontecer com o Chega, porque o Chega está de facto com uma implantação crescente na sociedade portuguesa. E mais, o Chega, eu quando digo que as pessoas acreditam no Chega, talvez não tenha explicado bem, eu quero dizer é que não, há indicadores que nós temos, que eu sei que o Partido Chega tem, que o Partido Chega está a entrar no eleitorado, em algum eleitorado, também, vamos lá ver, em algum eleitorado do PS e também em algum eleitorado do PSD. Isso é verdade e, portanto, é, digamos, um partido que se está perfeitamente a afirmar na sociedade portuguesa. E mais, os indicadores que existem é que há muita juventude, e nós sabemos isso pelo número de militantes jovens que têm aderido ao partido, que estão, de facto, é uma surpresa bastante importante, que estão a interessar-se pela política e a interessar no Chega. Okay. Podemos então agora retomar o debate. Ok, eu só quero dar aqui uma nota, é que este debate sobre o Chega surgiu, nem foi por minha iniciativa, mas eu prontifiquei-me a produzir, mas aliás uma das pessoas que estava disposto a debater isso não está aqui hoje, mas eu penso que faz sentido um debate sobre o Chega, porque o Chega, para mim, eu concordo com isso, é um caso de estudo. Exatamente. Que não o vejo na Iniciativa Liberal, nem o vejo nos outros partidos, que não foram capazes, como dizia Oliveira Dias, de passar a fasquia. E, portanto, o Chega é um caso de estudo. Para mim, é um caso de estudo em Portugal. Sobre as origens, etc., podemos aí falar muito, nunca mais saímos daqui. Mas é um caso de estudo. Ora bem, vamos passar à segunda parte, uma segunda parte que tem a ver com as próximas eleições legislativas, não é? Haverá uma maioria. Essa maioria pode de alguma forma, entre aspas, impor o Chega como um partido com assento num ou outro ministério. Não estamos agora aqui a discutir quais os ministérios, embora eu pudesse sugerir um ou dois que de certeza estão na mira. Mas o que queremos aqui agora debater é o Chega, enquanto oposição, tem um papel, tem uma posição, mas como acontece nos partidos em geral, às vezes as coisas, quando se passa para o outro lado, podem alterar. Podem alterar, não é que as pessoas alterem as suas convicções, não é? Mas as condições. E eu parti agora para dar a palavra novamente ao Oliveira Dias e abordávamos este segundo ponto, que é a perspectiva do Chega como um partido de poder e ministeriável. O que é que acrescenta, o que é que pode perder, enfim, a sua análise sobre como o Chega poderá ou não ser um partido de poder. Porque a partido da oposição não é? Agora, partido de poder é outra coisa. Exatamente. Aí temos uma situação muito, como é de dizer, engraçada, que não tem graça nenhuma. E eu estou absolutamente convencido que a direita só pode chegar ao poder com o Chega. Não tem nenhuma possibilidade de formar governo neste país sem o Chega. Acho até curioso que o presidente do Partido Social Democrata coloca a questão nestes termos. Bom, se o PSD ganhar, estará nas mãos do Partido Socialista a viabilização do meu governo. Porque, segundo ele agora, todos os dias grita ao mundo, ao povo e ao mundo, não quer nada com o Chega. E a pergunta de um milhão de euros é esta. Então, e se o Chega for ele a ganhar as eleições? Estará Luís Montenegro disposto a viabilizar esse governo?
é que nunca ninguém põe a questão nestes termos. E esta é que é a questão. Não têm que ser os partidos da esquerda, onde se inclui o Partido Socialista, a ter que viabilizar governos de direita. Isso não tem lógica nenhuma. Não tem mesmo lógica nenhuma. E o PSD tem esse problema. O PSD não conseguirá formar nunca governo, neste caso a Aliança Democrática, não é? A Aliança Democrática recaustada nunca terá a possibilidade de formar governo sem o apoio do Chega. Sobretudo se o Chega, no mínimo, mantiver a posição que mantém hoje, que é ser a terceira formação com assento parlamentar. Então, como é que ficam as coisas? Não é? Portanto, mas essa já seria a terceira questão, não é? Essa já seria a terceira questão, se era possível uma solução à direita sem o Chega. Agora queríamos abordar a questão do Chega como partido de poder, como partido ministeriável. António, muito bem, eu diria que qualquer partido com assento parlamentar é um partido de poder. É tudo uma questão de haver condições para que participem soluções de poder. Você veja que quando foi que o Partido Socialista perdeu as eleições com António Costa, formou governo com o apoio do PCP, do Bloco e dos Verdes. Portanto, do PAN, penso eu, não é? Do PAN. Qualquer partido, desde que tenha assento parlamentar, é um partido de poder. O Chega, nessa perspectiva, é um partido de poder como outro qualquer. Agora, claro, se haverá condições para que isso venha a acontecer, aí é que tenho muitas dúvidas, na medida em que ninguém quer nada, à direita ninguém quer nada com o Chega, à esquerda ninguém quer nada com o Chega. Ora, o Chega pode até pode ser o mais votado, mas se ninguém quiser nada com ele, vai-lhe acontecer o mesmo que aconteceu com o Pedro Passos Coelho. Vai para a bancada chorar a birralha. Ok, mas não podemos pôr essas questões em termos de PSD, porque se o líder do PSD fosse o Passos Coelho, não haveria qualquer problema numa coligação com o Chega. E para quem acompanhou a campanha de Loures, em que o André Ventura foi eleito vereador e fez os discursos que fez, a que eu assisti pessoalmente, porque estava a fazer o meu trabalho, e portanto, junto a mim, na primeira fila, estava o Passos Coelho e o André Ventura. Se o Passos Coelho fosse presidente do PSD, fosse o secretário-geral, digamos, do PSD, e o candidato, neste momento, em vez do Montenegro, não haveria qualquer dúvida. E, portanto, isto não é uma questão de PSD, é uma questão, como eu costumo dizer, os partidos são as pessoas, não é? É uma questão de PSD, porque neste momento é presidido pelo Luís Montenegro e pronto. E ele, quando ele fala, é o PSD que fala, não é? E agora, verdade. Na verdade, o Partido Social Democrata, aliás, a Aliança Democrática hoje tem um problema tremendo, porque nada lhe sai bem. Estão a ver? Nada lhes corre bem. O único partido ou melhor, o único dirigente partidário que neste momento já ganhou o brinde foi o Nuno Melo. Vejam bem, o partido sem representação parlamentar já tem assegurado uma representação parlamentar. Já estavam a fazer a cova, ressurgiu o Paulo Félix das cinzas e aí está. E aí está a dar cartas. E a boleia, depois também foi o PPR, um partido anacrónico, mas pronto, ainda aí está. E esta necessidade que o segundo partido mais votado tem, que se diz líder da oposição, de ir buscar ao baú uma solução do passado, diz bem da dificuldade que o Partido Social Democrata atualmente tem. Aliás, basta ver, o Chega tem um problema de urbanidade, de civilidade. Certos políticos do Chega não respeitam ninguém e entram até no domínio da violência verbal e do insulto gratuito e por aí fora. Aliás, nós vimos bem isso quando foi que a Assembleia da República recebeu o Presidente da República Federativa do Brasil e o modo como a bancada do Chega se comportou foi uma coisa completamente inaceitável. Mas, hoje, quando nós ouvimos certos dirigentes do PSD
com o Sr. Presidente à cabeça a falar, em resposta até a acontecimentos que vêm de outras bandas, aquilo também já roça o terem perdido a cabeça, já dizem qualquer coisa que lhes vem à cabeça, não é? Parece, isso é bom, enfim, quando estamos na mesa do café e que perdemos a cabeça ou que estamos aborrecidos com o nosso interlocutor e a gente diz assim umas coisas sem pensar nelas. E hoje vê-se que os comentários e as respostas que o PSD vai dando aos acontecimentos políticos é isso, dizem já as coisas sem quase de cabeça perdida. Portanto, há mas considera que é normal, para si é normal, e o partido, o Chega, não perde nada? É que esta é que é a questão. Há um valor que o Chega tem, como é o Chega, podia ser outro qualquer, como é a Iniciativa Liberal, nunca foram poder. E, portanto, como nunca foram poder, não têm alguma parte negativa de quem exerce o poder. Claro. Ou seja, o Partido Chega é um partido antissistema. É um partido antissistema. Ao aceitar... É um partido antissistema. Bem, eu não sou eu que vou explicar isso, mas está aqui o Fernando Pedroso. Pode ou não concordar com isso. Não é Fernando Pedroso. Eu penso que ele viu o Fernando Pedroso. O Alberto João Jardim é antissistema. O Alberto João Jardim sempre vociferou contra a atual Constituição da República Portuguesa. Não é? Não é. O CDS nem sequer votou a atual Constituição da República Portuguesa. Também é antissistema. Dizer-se que é antissistema é mais uma maneira de... Eu não concordo muito com esses labelos que se vão pondo aos partidos. Lá por causa, há muita coisa na Constituição que também não gosto. Eu sou antissistema por causa disso. Não. A Constituição não é algo escrito numa pedra que dure para todo o sempre. Vai ser melhorado. Mas há revisões, não é? Exatamente. Olha, agora, isso é que é ser antissistema. Já reparou que ninguém fala em revisões constitucionais? Há quanto tempo é que não temos uma revisão constitucional? Isso é que é ser antissistema. Há tanta coisa que podíamos melhorar na Constituição e não melhoramos. Não entendo isso. E ela de 10 em 10 anos devia ser... antirreformista, não é? Antissistema acho que é um bocadinho mais profundo, mas tudo bem. Eu quando falo em sistema, se calhar estou a abranger umas situações que não serão as mesmas que o Oliveira Dias considera. Mas o homem do Chega que está aqui vai ter agora a palavra e pode explicar se é ou não um partido antissistema. Ficamos nesse ponto do partido poder, Fernando Pedroso. Pois, exatamente. Se é um partido poder ministeriável, que é a questão que estamos aqui. Bom, a questão é colocada, se eu vou responder primeiro ao partido poder e depois ao partido poder, é muito simples. Com certeza que o Chega é um partido de poder e a partir do dia 10 de março até tem a possibilidade, difícil, como eu disse há bocado, mas de constituir governo. Portanto, é claramente um partido de poder. Sim. Depois, a outra pergunta é se é um partido ministeriável. Eu diria que é mais do que um partido ministeriável. É mais do que um partido ministeriável. É um partido de governação. Eu diria que a pergunta correta é se o partido é um partido de poder e de governo. É, com certeza, um partido de governo. E é um partido de governo porquê? Porque nas últimas eleições legislativas, em 2022, já conseguimos ter 400 mil votos. 400 mil votos e com 7,18% e o partido conseguiu 12 deputados. Como eu disse também, as sondagens mostram um crescimento muito significativo que pode chegar a valores muito surpreendentes nas próximas eleições e, por outro lado, também não se vê qualquer razão, aliás, o Oliveira Dias também tem essa posição e eu congratulo-me com isso, eu não vejo qualquer razão para que um partido do arco constitucional e de direita, porque convém dizer que o Chega é de facto um partido de direita, isso não há dúvida nenhuma, que um partido do arco constitucional e um partido de direita não possa ser governo. Com certeza que pode ser governo. Todos os partidos, eu diria mais, todos os partidos do arco constitucional podem ser governo. Podem ser governo
se ganharem as eleições ou se obtiverem apoio suficiente na Assembleia da República para formar governo, como é evidente. Portanto, não é essa a questão, não é essa a questão. Essa é uma questão que decorre da legalidade e da... Não é essa a questão. A questão é que um partido antissistema, como o Fernando Pedroso depois há de ter a sua explicação para a situação, ao aceitar cargos de ministérios, assume uma responsabilidade e passa a estar dentro do tal sistema. Ok? Não, e vai perder alguma popularidade com isso. Ou não considera assim? Não, vamos lá ver. O partido, quando se ganhar agora as eleições, se tiver a responsabilidade de liderar o governo, não é? Sim, e se o puder fazer de acordo com os seus princípios, com certeza que vai tentar fazer uma reforma da Constituição da República Portuguesa, vai tentar fazer uma reforma do sistema político, vai negociar, obviamente. Aliás, o Chega tem uma proposta de revisão constitucional muito bem elaborada, devo dizer, de alto nível mesmo. Mas vai tentar remodelar, reformar o sistema político, desde logo na Assembleia da República, com os 230 deputados, vai fazer qualquer coisa como aliás está na revisão constitucional, entre 100 a 180 deputados, vai ser aí nesse âmbito, isso vai ter que ser negociado com certeza. Vai fazer um sistema também constitucional firme, muito firme, dos direitos, liberdades e garantias, como já está, isso aí tem que se manter, mas que não impeça, digamos. Mas temos que voltar ao tema, eu sei, percebo isso, mas que não impeça uma necessária reforma da justiça. Depois é preciso também ter um modelo económico na área da saúde, na área da educação, por exemplo, haja uma harmonia grande entre público e privado, isso é fundamental, e que haja também um combate sério à corrupção. Ora, se isso é ser antissistema, somos antissistemas. Não, isso não é ser antissistema. Isso é reformar o sistema por dentro, de forma a governar melhor o país, e isso é o que o partido pretende. Agora, relativamente se vamos ser partido de poder ou não, quando se diz que ninguém quer nada com o Chega, bom, há aqui um problema. É que o PSD, as elites do PSD, não querem nada com o Chega. Já está por provar que isso seja verdade. Eu acho que a única pessoa que anda a verbalizar isso é o Montenegro e mais um ou dois. E é o suficiente. O povo... Pois, exatamente. Pois, mas é que ele fala para o PSD. É preciso saber se o povo do PSD... Se a estrutura do PSD não estará interessada em formar governo, mesmo com o apoio do Chega. Com certeza que querem. Eu penso é que o Montenegro, com esse tipo de posições, corre o risco, se puder formar governo à direita, não o fazendo, corre o risco de ser expulso do partido até, ou de ser expulso, ou de ser destituído do cargo de presidente do partido, porque as pessoas do PSD querem, de facto, um governo de direita. Eles, com certeza, quererão um governo de direita sozinhos, mas se o tiverem que fazer com o Chega, preferem-no fazer com o Chega do que não fazer. Portanto, o povo de direita que vota PSD, porque há povo de direita que vota no PSD, com certeza que quererá um governo do PSD com o Chega, se o Chega for necessário para essa situação. O que vai acontecer com esta postura incompreensível do Montenegro, do PSD, é que pode haver um voto útil no Chega. Pode haver, e é provável que haja voto útil no Chega. Quer dizer, não vai acontecer, estou convencido, não vai acontecer em Portugal o que aconteceu em Espanha, em que o Vox
perdeu votos porque as pessoas fizeram voto útil no PP. Eu acho que em Portugal, com esta postura do PSD, pode ser exatamente o contrário. As pessoas vão fazer voto, as pessoas de direita vão fazer ou de centro-esquerda ou de centro-direita, porque, vamos lá ver, o PSD nem é um partido de direita, é um partido de centro-esquerda. O CDS é um partido de centro-direita. O único partido de direita até é o Chega, para ser rigoroso com isto. Pode haver voto útil no Chega. Depois eu gostava de dizer aqui uma coisa, respondendo ao Oliveira Dias, sobre quando fala no insulto, na forma insultuosa como alguns dirigentes, como algumas pessoas do Chega falam, eu diria o seguinte: o insulto, o maior insulto que está a ser feito é o próprio Chega. Porque quando, digamos, a generalidade, não foi o caso do Oliveira Dias, que nunca disse isso neste debate, mas quando há uma série de dirigentes políticos do centro-direita, do centro-esquerda, da esquerda, seja de onde for, que acusam o Chega de ser um partido racista, um partido xenófobo e um partido fascista, é uma ofensa do pior. Quer dizer, é não ter argumentos para o debate político, para o crescimento do Chega, e então tratam de ofender uma série de gente que quer votar Chega, que votou Chega, que está no Chega, e que dizem que eles são racistas, são xenófobos e são fascistas. Isso é uma ofensa terrível. Depois há outra questão, quando se referiu também ao facto do comportamento do Chega na Assembleia da República, quando veio cá o presidente Lula da Silva. Bom, o problema que se passou ali foi um aproveitamento político do Partido Socialista, que o presidente Lula já estava em Portugal há alguns dias, mas, pela primeira vez na democracia portuguesa, foi um chefe de Estado estrangeiro a uma comemoração do 25 de Abril. Ora, isso foi claramente uma situação que não se justificava. Com certeza que um chefe de Estado de um país irmão, como é o Brasil, tem que ter uma recepção na Assembleia da República, mas não tem que ser necessariamente no dia 25 de Abril, quando eu já estava em Portugal há alguns dias. Depois, há uma outra questão que também é importante ser dita, é que esta perseguição ao Chega na Assembleia da República, não, antes deste acontecimento do presidente Lula da Silva, já a Assembleia da República se recusava a aceitar a votação para vice-presidentes da Assembleia da República. Não votavam o nome do partido Chega para vice-presidente da Assembleia da República, de acordo com a tradição desde sempre da Assembleia da República, que os partidos com maior representação tinham vice na Assembleia da República. Isso é completamente inadequado, é um ataque e uma forma, é um insulto à democracia. É um insulto à democracia ao Chega não ter um vice-presidente na Assembleia da República. Como é um insulto à democracia o facto do atual presidente da Assembleia da República, o Dr. Santos Silva, nas suas deslocações ao estrangeiro, não se fazer acompanhar nas suas comitivas por representantes do Chega. Vamos lá ver. Ele não vai numa viagem de pessoal, em que ele convida quem quer. Não, ele vai com uma segunda figura do Estado português. Aliás, o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, compreendeu isso muito bem. Nas deslocações que faz ao estrangeiro, até acompanha com as pessoas do Chega. Vamos partir para o terceiro ponto? Sim, ok. Vamos partir para o terceiro ponto. De qualquer maneira, eu não consegui passar a ideia, mas pronto. A ideia, para mim, é muito simples. É que um partido, e vou ser concreto, vamos supor o André Ventura como Ministro da Administração Interna, vai, digamos, absorver todos os erros que sejam feitos nos outros ministérios.
não tem as suas políticas, não tem a sua forma de ver, não tem os seus princípios, não é? Mas o Chega vai ser igualmente, digamos, responsabilizado por políticas que não têm a ver com os seus princípios. E é nisto que eu digo que um partido que é da oposição como o Chega, quando passa a partir de poder numa situação de coligação, vai ter tudo a perder. E cá estaremos depois para ver, e eu posso estar enganado, que é o mais fácil de acontecer. Ora bem, vamos então à terceira parte. E a terceira parte é uma questão muito simples, que aliás vocês já abordaram, quer um, quer outro. É possível uma solução à direita sem o Chega? Porque mesmo que ganhe o PS, como eu disse há pouco, mesmo que o PS ganhe as eleições, pode acontecer o que aconteceu com Passos Coelho, não é? A maioria dos representantes na Assembleia da República ser de direita e o PSD aí, pelo menos, precisar do apoio do Chega, mesmo sem lhe dar ministérios, que isso é outra questão, se o Chega aceitará apoiar um governo sem ter ministros seus. Mas é possível uma solução à direita sem o Chega? Oliveira Dias, faça favor. Muito bem. Eu às vezes tenho aqui uns cortes e pode escapar aí qualquer coisa que seja importante, mas penso que até agora tenho apanhado o contexto. Se é possível uma solução governativa sem o Chega? Sim, é essa a pergunta? À direita, desde que o povo queira. À direita, porque não estou a ver o PS fazer uma coligação com o Chega. Não, exatamente. Mas o povo. Eu não estou a ver. O povo é que é mais ordena, não é? E o povo querendo, isso é possível. Agora, se a questão é tentar fazer aqui uma previsão, uma antevisão sobre o resultado eleitoral da direita que permita uma solução de governo de direita sem o Chega, eu pessoalmente não faço. Não vejo que isso seja possível. A previsão que eu faço, e isto é meramente especulativo, mas a minha opinião é esta. A previsão que eu faço é que, para já, acredito exatamente que a direita não vai ganhar. Tenho essa convicção. Mas sem ganhar pode formar governo. Pode. Mas não vai ter condições para isso. Não vai ter as mesmas condições que teve António Costa há 8 anos. Não vai. Por vários motivos e mais alguns. O PSD está em queda livre, os seus dirigentes perderam a cabeça, foram buscar uma solução que inclui um partido antissistema, que é o Partido Popular Monárquico. Esse é que é antissistema, não só vem na República, quer uma monarquia. E, portanto, de certeza que o resultado vai ser uma vitória do Partido Socialista. Faltará saber se com condições de formar um governo com uma maioria, suportado uma maioria parlamentar ou não. Essa é a minha convicção. Mas vamos aqui, no campo hipotético, imaginar que a direita ganharia as eleições, mas sim ou não precisar do Chega para ter uma solução governativa. Se a direita ganhar as eleições e precisar do Chega, não vai haver governo. Nenhum partido à esquerda... É essa a questão. Isso, nenhum partido à esquerda vai ser muleta do PSD. E bem, isso não tinha sentido nenhum. Isso era toda a gente a rasgar cartões. No dia em que o Partido Socialista... Mas o Luís Carneiro defendia isso. Está bem, mas quem é o secretário-geral do Partido Socialista? É o Luís Carneiro? Não é? Ainda bem que não é. Ainda bem que não é. É o Pedro Nuno Santos. Não é? E eu fui apoiando o Pedro Nuno Santos. Olha, eu gostava dos três. Pedro Nuno Santos, Luís ficou patente no artigo aquilo que eu penso, que estes três, militante e socialista. Mas aquilo que me levava a não colocar o Zé Luís Carneiro à cabeça, na preferência, é exatamente essa. Já essa foi uma delas, não é? De ele ter aberto essa porta de uma viabilização de um partido, de um governo do Partido Social Democrata, caso ele precisasse para dispensar o Chega. Isso aí foi uma coisa, eu acho até que ele nem se deu conta daquilo que disse.
E, portanto, e depois é uma pessoa muito, muito fofa e estes tempos que atravessamos não vai lá com pessoas fofas, tem que ser com pessoas combatíveis, guerreiras e com ambição, como é o caso do Pedro Nuno Santos. Mas portanto, não é possível um governo à direita sem o apoio do Chega. Como disse, possível é, se o povo assim o desejar. No campo hipotético, no campo das especulações, havendo uma vitória de direita das posições que precise de toda a direita, isto é, que precise de incluir o Chega nessa solução, isso não vai acontecer. Eu não acredito. Mas não acredita que o Chega apoie um governo do PSD ou da AD, como quiserem chamar. O André Ventura já o disse. Caso deem um ministério ou dois, ele já aceita. Eu aí, sim, obviamente vai aceitar. Mas o problema, vamos lá ver, o André Ventura já disse. Não esperem que o Chega apoie quem não o quer. Bem, e ele aí tem razão. Eu faria o mesmo. Alguma vez eu apoiaria alguém que não me quer, mas que queria o meu apoio. Isso nunca aconteceria. Não é? Isso é infantil, isso é até pueril. Não é? Aliás, há muita coisa hoje em dia. Vou dizer uma coisa, António. Na política em geral, aquilo que eu constato é que há muitas visões pueris, infantis, por parte de pessoas que têm uma responsabilidade enorme. Já não é como no passado. Os políticos do passado tinham peso, tinham credibilidade, isso acabou tudo. Agora temos aí uns políticos, acabou tudo, não, quer dizer, ainda temos aí alguns, mas, ou seja, não é por acaso que, sei lá, um Manuel Alegre, que já quase não consegue andar nem consegue falar, não é? Mas ainda assim é um homem que diz as coisas de uma forma em que toda a gente o ouve, toda a gente escuta o homem. Não é por acaso. Mas eles não tiveram uma experiência de vida muito diferente do que têm os que chegam agora ao poder? É verdade, também é verdade. Eram outros tempos. Hoje em dia as coisas são, enfim, são diferentes. Não vou dizer se são melhores, são piores, são diferentes. Mas seja como for, a questão é esta. O André Ventura já o declarou. Se o PSD ganhar as eleições, quiser formar governo e não quiser contar connosco, não conte com o nosso apoio para deixar passar o governo. Pronto. O Pedro Nuno Santos também já disse que o Partido Socialista não concorre para ser muleta de ninguém. Portanto, não há nenhuma possibilidade de a direita vencendo, mas sem ser com... se o PSD tivesse... Só o PSD tendo uma maioria... A PSD não. A Aliança Democrata tendo uma maioria absoluta, é que seria possível um governo à direita em Portugal. Sem isso, não há solução. Ou então, ao fim e ao cabo, entrega o Ministério ou dois ao André Ventura e ele aceita. O André Ventura, então o Montenegro está a caminhar para um beco sem saída, é isso? O Montenegro está a criar uma rua que não tem solução. Foi o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República. Mas ele já disse que dissolve a terceira vez. Claro, mas ele está ali é para dissolver. Olha, aí está o outro, que parece que está num jardim infantil a brincar com os brinquedos, não é? Com as caricas. E depois faz aquilo que lhe apetece. Não é? Mas tem alguma lógica. Quando o Cavaco Silva falava das forças de bloqueio, não é? Ele chorava que havia forças de bloqueio, mas lá ia fazendo o seu percurso. Agora é que temos forças de bloqueio à séria. É o Presidente da República que não deixa o Partido Socialista governar. Por 2 vezes que Marcelo Rebelo de Sousa travou o percurso de um governo socialista, sem necessidade nenhuma. E mais, o PS tem uma certa culpa, António, porque o PS votou... O PS não tem culpa nenhuma. Até o PS é que tem culpa. Votou Marcelo. O Marcelo não ganhou só com os votos do PSD. Ele é militante do PSD. Parece que as pessoas se esquecem, não é? Ok. Isso é verdade. Isso foi um erro. Bem, toda a gente comete erros. O António Costa, como primeiro-ministro, cometeu 2 erros. Um foi ter deixado que a Presidência da República se imiscuísse na governação da maneira como o fez, o que é inconstitucional até. Também fiz um artigo sobre isso. O outro foi ter conduzido o candidato Marcelo Rebelo de Sousa ao colo para a conquista deste segundo mandato. Foram 2 erros crassos. A razão pela qual, agora, nas próximas presidenciais, a história vai ser outra. O Partido Socialista vai se apresentar. Já nos estamos a afastar. Vamos agora dar a palavra ao Fernando Pedroso, que tem ali montes de questões para esclarecer. Fernando Pedroso. Bom,
Eu só gostava, antes de entrar no tema, só dizer uma coisa, é que o governo do Partido Socialista caiu não por culpa do Marcelo Rebelo de Sousa. Eu também não tenho simpatias. Não, foi culpa minha, foi culpa minha. Não, o governo caiu porque o primeiro-ministro, António Costa, pediu admissão quando soube que estava a ser investigado por suspeitas de tráfico de influências e corrupção. Essa é que é a realidade. Quer dizer, admitiu-se... Mas dissolver a Assembleia quando havia... Fernando, eu estava a referir ao mandato popular que foi conferido ao Partido Socialista, isso é parlamentar. Perdão? Sabem como eu referia a isso. Eu referia-me ao mandato popular conferido ao Partido Socialista. Eu penso que o Oliveira Dias está a dizer a mesma coisa. A questão é o Parlamento. O Parlamento... Exatamente. Sim, não tinha que ser dissolvido. Não, mas o Presidente da República avisou claramente, sempre disse... Mas ele não tem que fazer esse aviso. Exatamente. Exatamente. Ele não tem que fazer birras. O Presidente da República não pode fazer birras. E isso é uma birra dele. O Presidente da República... Acho que esse é um erro, Fernando Pedroso. Aqui para nós é um erro do PS e do António Costa. Quando o Marcelo diz que a maioria dele está presa à sua pessoa e quando ele deixar de ser Primeiro-Ministro... ele dissolve, isso é aquela, eu não vou classificar, não vai ser classificado, mas Marcelo Rebelo de Sousa, ok, não o conhece. É brincar com coisas sérias. O Marcelo ficou danado por o povo não ter dado razão. Quando ele dissolve a primeira vez, o povo vai dizer, Sr. Presidente, você está enganado e vamos reforçar até o Partido Socialista. Foi o que aconteceu. Bom, e agora vai mas o Primeiro-Ministro pediu admissão e o Presidente da República aceitou-a e exerceu um direito constitucional que lhe é possível, tomou a decisão que era uma das possíveis. E, além disso, o Governo estava, quer dizer, uma série de membros, uma série de casos e casinhos até ligados... Isso é uma falácia. O Cavaco Silva teve pior... estava a cair de podre. Enfim. O Presidente Cavaco discutiu mais ministros e secretários de Estado e ninguém diz isso. Eu não quero estar a intervir, mas não podemos misturar duas coisas. Eu vou continuar. Diga-me. Não podemos misturar duas coisas. Uma coisa era o Governo e as razões que você tem, etc., e o Governo podia cair. Mas havia no Parlamento outra solução. Exatamente. Não era obrigatório. Pela segunda vez... Eu também devo lembrar que quando o Pedro Santana Lopes formou o governo com esse mesmo princípio, o PS inteiro esteve contra a formação do governo por parte de Pedro Santana Lopes, quando o Pedro Santana Lopes estava no PSD. Porquê? Porque diziam que o Pedro Santana Lopes não se tinha sujeito a eleições, não é? E, portanto, agora... O governador do Banco de Portugal, o Mário Centeno, que era o putativo primeiro-ministro, também não se tinha, nem sequer deputado era, nem sequer tinha sido candidato à Assembleia da República, também não se tinha sujeitado, digamos, a eleições. Fernando, portanto, é evidente. Ouça, Fernando, o Sampaio também esteve mal com Santana Lopes. O Sampaio também esteve mal. Não com vou certeza, dizer portanto, tem aqui já dois tipos de procedimentos por parte de diferentes presidentes da República para o mesmo problema, que, aliás, qualquer um deles exerceu os poderes que tinham na mão e, portanto, desse ponto de vista, nada a dizer. Mas essa não é a questão. A questão é exercer os poderes tomando opções erradas. Esse é que é o problema. Podemos concordar ou discordar, é evidente. É evidente que ele tinha prerrogativas constitucionais para o fazer, mas a opção foi errada. Está bem, é o seu ponto de vista, quer dizer, mas eu acho que... Claro. E no dia 10 de março vamos ver se é só o meu ponto de vista. No dia 10 de março vamos ver se é só o meu ponto de vista. Não, claro que sim. Agora, não, a questão é... Fernando Pedroso, o que temos que considerar é que o Marcelo Rebelo de Sousa está disponível para dissolver pela terceira vez. Pois está. Pois está. Por isso é que é a questão... Se o próximo primeiro-ministro for o Pedro Nuno Santos, ele que se cuide. Ele que se cuide. Porque na primeira oportunidade, o Presidente faz no mesmo. Bom, mas a questão é possível uma solução à direita sem o Chega? Não é possível. Do meu ponto de vista, não é possível.
Há aqui um problema que é preciso dizer. O Luís Montenegro, o doutor Luís Montenegro, o ainda líder do PSD, não concorre a primeiro-ministro. Estamos enganados, estamos todos enganados. Claro. Digamos, as eleições não são para primeiro-ministro. É isso mesmo. Eu estou enganado, eu também não faço essa leitura. Eu não faço. É isso eu mesmo. sei, eu estou a desenvolver, mas eu estou a dizer isto para desenvolver o meu raciocínio. Ok. Portanto, o primeiro-ministro, o candidato, não há candidato a primeiro-ministro, porque em termos constitucionais, como todos sabemos, depois é o partido que ganhar as eleições que, em primeiro lugar, indica qual é a sua personalidade para primeiro-ministro. Ora, o que nós temos aqui é que o PSD e o Dr. Luís Montenegro diz que ele não será primeiro-ministro com o Chega. Bom, mas o PSD pode perfeitamente indicar outra personalidade para o governo e se o PSD necessitar de formar governo à direita com o Chega, que remédio terá o PSD de o fazer? Mas eu até acredito... Mas aí o Marcelo Rebelo de Sousa tem que dissolver. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa não pode aceitar isso, porque essa pessoa que tomar a liderança do PSD não pode aceitar essa solução, dentro da mesma lógica que falámos há pouco. Não sei o que é que ele vai fazer, mas quer dizer, em termos constitucionais... Mas se ele não aceitava outra solução, outra alternativa ao António Costa, também não pode aceitar em relação ao Montenegro. Não sei porque não. António, se me permite. Não sei porque não. É que não pode ser. Não está na disponibilidade do Presidente da República aceitar ou deixar de aceitar. Ele tem que se submeter àquilo que resultar da Assembleia da República. Certo, mas ele, como não se submeteu antes, também pode agora mas é diferente. Mas isso é diferente. Mas aí é diferente. Aqui estamos a falar numa Assembleia acabada de tomar posse e chegar a uma solução. O Presidente não pode dizer assim, eu não quero essa legitimidade. Eu não quero esse nome. O Presidente não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Mas não é um candidato a primeiro-ministro. E o Presidente da República não está comprometido com a sua palavra de dizer que a maioria que for obtida é representativa daquela cara e o Presidente da República não vai cair... Não está, mas já abriu um precedente. Até porque abriu um precedente, mas ele também abriu um precedente, mas não tem que o manter, ele tem que tomar decisões. Não, aliás, ele nem mantém, os princípios dele são alteráveis a qualquer momento. Ele diz. Portanto, respondendo a essa pergunta, não há condições para essa situação. Se o PSD quiser continuar a ostracizar com o José Luís Montenegro o Chega, numa situação pós-eleições, mesmo que tenha condições para formar governo, forma o governo sozinho, com certeza, mas o Chega não vai apoiar. Eu não estou a dizer que o Chega não vai votar favoravelmente. Se não tiver ministros... Não, o programa de governo não é votado. O programa de governo... Não, o programa. Não, André Ventura disse que não. Não, repare, o programa do governo... É apresentado à Assembleia da República. O programa de governo não é votado. O programa de governo não é votado. O programa de governo, se não for votado, passa. O programa é apresentado, mas o que é votado é o orçamento. Certo? É isso mesmo. Não, o que pode acontecer é uma moção de desconfiança ou um voto de desconfiança e o governo aí não passa. Mas se isso for apresentado, o Chega não apoia, com certeza. E eu também não estou a ver como é que, mesmo que não haja uma moção de desconfiança, no primeiro Orçamento de Estado, logo ali passado uns meses, não é? Este ano, passado uns meses, há um Orçamento de Estado e que o Chega não tem a obrigação de o aprovar. O PS também não, e o Governo cai, é evidente que cai, porque não consegue apresentar uma solução de Mas governo. logo no primeiro Orçamento, está a dizer... Uma solução à direita... Diga? Mas logo no primeiro Orçamento, portanto, o Governo nem começa, digamos, a exercer. Eu não sei se o Chega tem que votar o primeiro Orçamento. O Chega não tem a obrigação nenhuma. Como é que o Chega vai apoiar? O Oliveira Dias disse isso muito bem. Isso é muito pueril, quer dizer, o Chega vai apoiar um governo, vai apoiar um orçamento de Estado de um
partido que o ostraciza e que diz cobras e lagartas e pensa tudo ao contrário. Não. Isso não existe, e o Presidente da República aí tem que tomar as decisões que tiverem que ser tomadas ou convida outras pessoas para tomar governo, seja o que for. O que se põe aqui, e que é importante analisar, é que não se percebe porque é que o PSD não se percebe, é completamente fora de estratégia, é completamente... É uma falta de inteligência a aderência do PSD ao cerco sanitário contra o Chega. E Fernando, porquê que isso acontece? Fernando, não percebe que isso acontece. Não percebe. Isso acontece porque o PSD... Mas eu ia explicar, eu vou explicar. Está bem. Não, isso acontece porque o PSD tem, os sociais-democratas têm um receio muito grande de perderem a liderança da direita Ora, e assim começarem o caminho de uma subalternização na política portuguesa. Essa é que é a realidade. E depois também poderemos sempre dizer que os portugueses comuns, não é? Os portugueses que têm a dificuldade do dia-a-dia, têm muita dificuldade em perceber quais são os interesses espúrios, eu vou-lhe chamar assim, que é para não chamar outra coisa, que estarão na base deste combate ao Chega, até por parte de um partido de direita que é o PSD. E das sucessivas tentativas falhadas, por exemplo, para a ilegalização do Chega, isso aí com a companhia do PS, porque o PS e o PSD estão juntos neste combate ao Chega, não é? Como, aliás, aconteceu recentemente nas eleições para a região autónoma da Madeira, mas que, felizmente, a tentativa de tirar o Chega das eleições para a região autónoma da Madeira falharam. No atual... Mas, portanto, sintetizando o Miguel Albuquerque perdeu toda a credibilidade que pudesse ter. Quer dizer, o homem diz uma coisa e assim que viu que... Assim que se sentiu apertado, voltou atrás e diz outra coisa. Nossa, é daquelas que não lembra a ninguém, não é? Só mesmo da Madeira, porque isso em mais nada nenhum passaria. Não é? Porque ele disse, e está gravado, que nunca contaria com o Chega para nada. E assim percebeu que, afinal de contas, tinha mesmo que contar com outros partidos e com o Chega. Voltou logo atrás. Não foi com o Chega, mas foi com o PAN. Veja bem. Mas vamos lá agora aqui sintetizar. O Fernando Pedroso afirma que o Chega, na sua opinião, a não ter ministros, não vai apoiar um governo do PSD ou da Aliança Democrática. É isto, certo? Não, o André Ventura disse isso. Tem, com certeza que não tem essa obrigação. Não tem essa obrigação. Não, mas vamos lá ver. Mas que obrigação é que o Chega tem? Que obrigação é que o Chega tem de apoiar um governo que não quer o Chega nesse governo ou que não quer aceitar parte das políticas do Chega? Isso não se compreende. Isso não se põe sequer. Porque é que essa questão é colocada? Então não querem o Chega, não querem o Chega, assumam as responsabilidades. Mas o Chega nos Açores apoiou o Chega. O que eu acho é que as pessoas têm que perceber, António, que se calhar é mais importante fazerem um voto útil no Chega para terem a certeza que vão, de facto, ter um governo de direita em Portugal. As pessoas que querem a direita em Portugal, o que têm que fazer é votar Chega. Porque o voto útil das pessoas de direita em Portugal é do Chega. A minha opinião é esta, António. A minha opinião... Mas espera lá, mas dos Açores... Mas ao Fernando Pedroso, dos Açores, o Chega apoiou um governo no qual não tinha, não é? Não tinha posições de governo. Não fazia parte do executivo. Mas o PSD dos Açores não era como o PSD daqui que não ostracizava o Chega. Não, mas o doutor André Ventura, o líder do Chega, já disse que isso deu mau resultado. E deu tão mau resultado porque fizeram um acordo com o PSD para implementar algumas políticas. O PSD disse que sim, mas depois não cumpriu nada daquilo que acordou. Eu conheço muito bem o deputado, sou amigo dele, o deputado dos Açores. Quer dizer, não, eu acho que essa é um bocadinho ingênuo, António, achar que alguém vai fazer uma política sem lá ter os seus homens. Resumir a situação nesta frase.
e acredito nisto convictamente. O PSD só formará governo se a Aliança Democrática tiver maioria absoluta. O Chega só participará num governo quando ele próprio tiver maioria absoluta. Logo, tendo estas duas premissas presentes, está bem de ver que o próximo governo vai ter uma composição de esquerda, com vitória do PS ou não. Mas quer dizer, para si, mas eu ainda não acabei o Chega não vai apoiar um governo do PSD se não tiver lá ministros. Não é para mim, o André Ventura disse isso e, portanto, eu aqui acredito naquilo que o André Ventura disse. Mas a gente sabe que depois do dia das eleições, como você referiu há pouco, as pessoas alteram. Mas isso depende, as posições... mais do... Se ele fizer como o Miguel Albuquerque fez, mas não acredito. Diga, Fernando. Mas isso depende do PSD. Mas eu gostava ainda de acabar o raciocínio que dizia. Eu pensava que já tivesse... Não. No atual pântano político, que é um pântano político que se vive em Portugal, é bastante irónico, não deixa de ser irónico, que são, de facto, partidos de direita, como é o PSD e é a Iniciativa Liberal, que serem os partidos mais genuinamente interessados no combate ao Chega, que também é um partido de direita. Mas isso o Fernando Pedroso já explicou porquê. Demonstra bem, com certeza, o receio do PSD em tornar-se um partido subalterno. Eu vou-lhe dizer, é uma inevitabilidade, os meus amigos do PSD que me perdoem, mas é uma inevitabilidade a curto e médio prazos, porque basta olhar para aquilo que aconteceu em França, em que os partidos tradicionais, e isso também pode acontecer ao PS, em que os partidos, nomeadamente o PS em França, em que os partidos tradicionais perderam completamente o poder, porque foram incapazes, tão agarrados a velhos preconceitos, foram incapazes de acompanhar os anseios e as necessidades daquilo que as pessoas pensam e, portanto, é uma nova geração de políticos, é uma nova geração de partidos políticos que está a tomar o poder em França e o mesmo pode acontecer em Portugal. Veremos ainda... Uma coisa é certa. Eu não sei, eu não vou comparar a França com Portugal porque é tudo muito diferente, não dá sequer para comparar. E nós não acredito que em Portugal vá suceder aquilo que sucedeu em França. Mas uma coisa é certa, em matéria de alianças, já Maquiavel dava este tipo de conselhos, em matéria de alianças, eu alio-me a quem está mais afastado de mim. Porquê? Porque ele tem que percorrer mais caminho para me fazer sombra. Não vou aliar com o que está ao meu lado, porque esse então vai-me absorver completamente. E é esta a razão. O PSD em segundo lugar e o Chega em terceiro, o PSD não lhe interessa nada estar a dar a mão ao Chega, porque senão pode haver aqui uma osmose entre os dois, uma simbiose. Não é? Aliás, é curioso, o Paulo Rangel, ao referir-se à AD, disse que isto é uma simbiose. O que é uma simbiose? Uma simbiose é uma fusão entre partes. E, portanto, o objetivo do PSD é exatamente... foi buscar o CDS que não tem... Vejam bem, o CDS está lá em baixo, é o último da escala partidária. Por isso é que o foram buscar. O PPM ainda está mais longe. O Chega não pode entrar nesta equação, só se o Chega passar de terceiro para sexto. Aí, mas o CDS tem muitos votos, mas o Chega... país e mais votos do que o LIVRE. E o LIVRE mas o Chega não estava disponível para integrar isso, garantidamente, que o Chega não estava disponível para integrar uma aliança democrática. O Chega, independente de tudo... Eu não sei. Eu estou a falar em termos teóricos. Em termos teóricos, eu sei, mas eu para quem sempre está a ouvir, quem está mais longe de nós. E nunca eu sei. Mas para quem nos está a ouvir, o Chega não queria, não poderia, não quer, não está nas suas cogitações sequer fazer qualquer coligação pré-eleitoral com outros partidos de direita. Isso está fora de... Se me permite. Existir, eu sei. A existir isso... Aquilo que está na base da existência de um partido é o quê? Conquista do poder. É a conquista do poder. E
para se chegar lá, vale tudo. É evidente. Exagerar um bocado, mas se vale determinado caminho se mostrar adequado para chegar ao poder, pois é esse caminho que se vai trilhar. E, portanto, eu diria que o Chega, não sei também, não é? Mas também estou a especular. Mas não sei se lhe fosse dada a possibilidade de integrar uma ADS e o Chega também não se chegaria à frente a bater pau. De todo que não. Garanto-lhe, eu conheço o partido por dentro, eu estou muito envolvido no partido, garanto-lhe Nesta fase eram que o Chega, garanto-lhe mesmo que o Chega não aceitaria, em circunstância nenhuma, integrar uma coligação pré-eleitoral tipo Aliança Democrática ou qualquer outra. Está completamente fora. Mas veja, Fernando, veja o papel que o Chega neste momento está a fazer. Quase que está a implorar que contem com ele. Não está, não. Então não está. O André Ventura diz que quer o PSD queira, quer não, vai ter que contar connosco, porque não sei o quê, não vai conseguir. Isso é que é possível. Mas isso não é implorar. Então não é. Não, ele está a dizer, façam voto útil, não chega. O que é preciso é que o povo de direita perceba que se quer ser governo, se quer estar representado no governo, vai ter que fazer voto é a minoria. Não chega. O povo de direita é minoria, porque disse muito bem, ainda há bocado, que o Partido Social Democrata não é um partido de direita, também não é de esquerda. Está ali, está em cima do muro. E, portanto, quando se fala de direita, depende do líder. Isso é preciso... o que é isso de povo de direita? É uma minoria. Em Portugal, o povo está do outro lado. Está do outro lado da barricada. É o povo que se fartou desta gestão errática. Não sei. Com estes resultados tão negativos. Não sei, hoje é dia quê? Hoje é dia 9 de janeiro. Fernando, é dia 9 de janeiro, não é dia 10 de março? No dia 10 de março falamos. No dia 10 de março saberemos. E depois, só para terminar, deixe-me só dizer aqui uma coisa. Ou não. Então vamos mesmo ao último bocadinho, que já vamos não, com é o último bocadinho, é só uma questão que eu vou dizer a propósito do Maquiavel. O Oliveira Dias falou e bem nessa política de alianças com o Maquiavel, nesse pensamento maquiavélico, digamos assim, de Maquiavel. É o príncipe. Sim, a grande obra dele. Mas eu diria o seguinte, de facto, Mário Soares seguiu perfeitamente esse princípio quando fez uma coligação PS-CDS. Lembram-se, do PS e o CDS tiveram coligados no governo. Outros tempos. Ainda tivemos o queijo. Mas também, o Maquiavel também é de outros tempos. Depois, a pior ainda foi a Frente Republicana e Socialista, essa ainda foi a pior. E depois há aqui uma outra questão. De facto, o CDS, o PSD, o que fez foi uma OPA não hostil ao CDS. O CDS vai acabar, e eles estão muito satisfeitos, as pessoas do CDS. Vai extraordinário. O que eles conseguiram é absolutamente extraordinário. Passam a integrar o PSD e daqui a alguns meses nós veremos o CDS a deixar de existir e a fazer uma fusão com o PSD. Não acredito muito nisso. Uma OPA. Agora, acredito mais... Olha, para já, não falámos nisto, mas há aqui... É a última intervenção, Oliveira Dias. Em fevereiro, o Partido Socialista, se ganhar nos Açores, isto vai ter aqui um contributo importante para março, para dia 10 de março. Vai ter um contributo muito importante. E não acredito que o Montenegro se aguente até às europeias. Não acredito. Está de sair. A sorte do Montenegro foi realmente este golpe porque eu estava convencido que o Montenegro não passava às europeias, portanto nunca seria o candidato do PSD. Sim, e não passa. Eu não sei se isto foi sorte para ele, se foi azar. Eu acho que foi mais azar do que sorte. Porque manifestamente ele não está preparado para isto, o partido dele não está preparado para isto, e as coisas têm estado a correr mal, porque, apesar de tudo, os grandes números, os números macroeconómicos do país estão num ponto como nunca tiveram. Sim, mas as pessoas é que não estão, Oliveira Dias. Os serviços públicos. Isso das pessoas nunca estiverem, isso quer dizer o quê? Quer dizer,
Não, quer dizer que não há saúde, quer dizer que a educação está como está. Não há saúde, mas lembra-se de alguma vez que tivesse havido saúde? Não, Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, você ia ao hospital, estava lá 10 horas, como aconteceu a ver muitas vezes. Não, o Serviço 10 Nacional horas de Saúde. e ninguém dizia nada. E hoje, Serviço- hoje, quando se está 4 horas num hospital, cai o Carmo e a Trindade. E para mim isso é O uma Serviço normalidade. Nacional de Há Saúde muitos anos. foi de excelência. Há muitos anos. Percebe? Há muitos anos. Há muitos. Agora, diga-me lá, isto vou fugir ao tema, mas com 55 anos o médico fica dispensado de uma urgência. Porquê? Porquê? Com 55 anos? Estamos a brincar com o povo, ok? Como é que o médico se recusa a fazer horas extraordinárias com pessoas a morrerem nos hospitais, nas filas de espera? Explique-me lá como é que eles conseguem fazer uma coisa dessa. Isto não acontecia no passado. Porquê é que está a acontecer agora? Sabe porquê? Se não houvesse saúde privada em Portugal, você havia de ver se o nosso Sistema Nacional de Saúde não estava aí a bombar como a 5 estrelas. Esse é que é o ponto. Ou então o país gasta milhares a formar um médico, pode depois ir para a Suíça ganhar 10.000 euros por mês. Claro, bem podem fazer isto, não investem um centro. É o engenheiro, é o piloto. Falar no médico, podia falar noutros quais. No engenheiro mecânico, por exemplo, formamos um engenheiro mecânico, pode depois ir trabalhar para a Alemanha. Nós vamos buscar essa gente lá fora. Está a ver? E, portanto, temos que repensar uma série de coisas no nosso país, não é? E depois, deixe-me dizer também, o cidadão, que é formado à custa dos contribuintes portugueses e depois vai para o estrangeiro, é um cidadão ingrato. Esse é um cidadão ingrato. No mínimo, devia pôr ao serviço do país aquilo que o país investiu nele. Isto era o mínimo dos mínimos. Mas isto são valores que se perderam. Perderam-se. Hoje em dia, eu sei que é um cidadão ingrato, mas o país também é ingrato com esses cidadãos que não dá condições de vida. Percebe? Hoje em dia o que conta é o molho de notas dentro da carteira. Isso é o que conta. Não é? É o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Por acaso até combina com o português, mamão. Mas o Deus Mamon, vamos a fugir ao tema. É o que finalizamos tudo isto. Finalizamos a isto. saúde é um negócio. A saúde é um negócio. Enfim, finalizamos isto. Por mim, dia 10 de março, vamos ter... se calhar não vamos ter surpresas, se calhar vai ser apenas a confirmação daquilo que... Pós-eleições, talvez se justificasse um debate sobre análise dos resultados eleitorais e com certeza que o António vai promover isso. Não, mas deixem-me só dizer isto. Eu gostava muito que o Sr. Presidente da República tirasse consequências. Não é que seja coerente. Isto em política, mais importante ser coerente é ser consequente. Que tirasse consequências dos resultados do dia 10 de março. Porque só vamos ter estas eleições porque ele quis. E se provar que ele estava enganado com a dissolução da Assembleia da República... Ele volta a dissolver. Como? Ele volta a dissolver, já disse? Já? Ele já disse que volta a dissolver. Ele está ali para dissolver. É um cozinheiro. Ora bem. Eu dizia a algures que não é só o Ronaldo que gosta de... o Ronaldo não é o único português que gosta de bater recordes. Este também gosta. Ele gosta de protagonismo. Ele gosta de... Ora, gosta de protagonismo, gosta das... Ainda nenhum presidente fez isto 3 vezes. Ele quer a medalha. Eu devo ser dos únicos portugueses que não tem uma selfie com... E já tive a oportunidade várias vezes. Com o Marcelo. Dois, então. Ele não tem o privilégio de ter uma selfie comigo. Talvez o António. Eu selfies sou muito exigente. Ora bem, terminamos aqui hoje este programa que eu acho que de qualquer modo... Bom ano para todos. Foi um bom programa. Aflorámos aqui algumas questões, outras gostava que tivéssemos ido mais profundamente. Mas não fomos bem ao osso como o António queria. Mas também não não fomos bem ao osso, mas já falámos o suficiente sobre uma série de questões, embora eu volte a relevar que para mim este programa faz sentido sobre o Chega e não sobre o Iniciativa Liberal ou o PSD ou o PS, porque o Chega para mim é um caso de estudo. Eu acho que também um dia haverá alguém que vai escrever sobre isso. Diga, eu acho que disse também que o Chega era um caso de estudo. Eu acho que disse isso na minha intervenção também. É um caso de estudo. Eu concordo. E um dia há de haver umas teses sobre isso. Ok, então, mais uma vez, obrigado. Algum predicado o André Ventura tem que ter para ter tido o sucesso que teve e está a manter bem, senão... Se tivesse aqui alguém do PSD, dizia assim: pois, ele veio do PSD, é um homem com predicado.
Não, ele não se sentiu que foi bem no PSD, isso é que é verdade. Essa é que é a verdade. Ele já estava a mais no PSD, teve que sair. O PSD já não era o partido para ele. Pois, mas o partido são as pessoas e o partido do Rui Rio não tem E as nada a ver pessoas com lá isto, estavam já não é. nem com o Passos Coelho. Passos Coelho é um partido, o Rui Rio é outro e Montenegro é outro. São 3 partidos. Ok. Ficamos assim. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a quem nos vai escutar à Obrigado posteriori. também. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E esperar que haja outros programas em que não haja tabus da parte daqueles que, no meu entender, deveriam ter estado aqui também para dar o seu contributo, mas não quiseram os deuses que assim acontecesse. Ficamos para a próxima. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.